Nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Machado Rabelo. O Dr. Ricardo participou de todos os momentos, né? Nessa primeira fase dos 13 anos, depois na segunda fase, e era uma pessoa que nunca desistiu. Nós olhávamos para o Dr. Ricardo e era uma fonte. As dificuldades existem, mas nós vamos superar. Nós não podemos deixar de perseguir o nosso ideal de criar esse Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Dr. Ricardo, conte para nós um pouco como foi esse desafio, essa luta e as razões dessa luta. Pois não, doutor Carlos. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje na AJUFENG e poder dar este testemunho para a nossa associação sobre como foram os primeiros momentos de criação da nossa AJUFENG. Eu me recordo bem que lá para trás, cerca do ano 2000, 2001, eu estava nesta época convocado no Tribunal Regional da Primeira Região, quando alguns juízes de Minas Gerais me chamaram para conversar sobre a possibilidade de criação de um tribunal aqui em Minas. Eu sempre entendi muito pertinente essa pretensão, porque eu que estava lá em Brasília naquele momento, via a sobrecarga de trabalho que o TRF1 tinha. Mais de 40%, 50% dos processos que estavam tramitando em Brasília eram oriundos de Minas Gerais. Então a necessidade de ter um tribunal em Minas Gerais era inconteste. Para isso, então, foram feitos diversos trabalhos, diversos encontros, diversas entrevistas, enfim. Foram um grupo que se associou e produziu, vamos dizer, o ideal de ter um tribunal em Minas Gerais. Doutor Ricardo, nessa luta também, acho que é importante deixar registrado que não era só um desejo dos juízes federais. Ele contou com o apoio, né, de todas as lideranças, não só jurídicas, mas empresariais, da indústria, da classe política, da Associação Mineira dos Municípios, ou seja, a AJUFENG teve o apoio e o clamor de toda a sociedade civil de Minas Gerais, não é isso? Sem dúvida alguma. E justamente em razão das suas palavras, eu me lembro bem que aquele grupo de juízes que havia então chegado ao consenso de ter um tribunal em Minas, partiram para estudar qual a viabilidade, qual a forma de criar esse tribunal. Foi aí que se estudou então a criação por uma emenda constitucional. E aí fomos para o parlamento, mobilizamos a sociedade, demos entrevistas, escrevemos artigos em jornais, em revistas, fomos às rádios, enfim, nós realmente nos engajamos no processo de criação do tribunal, primeiramente acreditando que seria por meio de uma PEC. E essa PEC chegou a ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional, tá certo? E depois foi suspensa por uma liminar do Supremo Tribunal Federal e assim está paralisada até o momento. Mas a luta continuou, né, doutor Ricardo? E depois fomos construir Minas Gerais, a AJUFENG, toda Minas Gerais, construiu um outro caminho que foi o projeto de lei, um convencimento que teve a participação fenomenal, fundamental do ministro João Otávio de Noronha. Exatamente. Este foi, então, não vingando o caminho da PEC, né, a solução encontrada foi procurar o Superior Tribunal de Justiça e dialogar. Nessa época, o presidente do Superior Tribunal de Justiça era o ministro João Otávio de Noronha, mineiro, né, que sabia muito bem da necessidade de ter um tribunal em Minas. E ele foi realmente o condutor desse processo segundo a via legislativa, ou seja, não mais por emenda constitucional, mas por uma lei ordinária que deveria ser passada na Câmara e no Senado, e ele foi, junto com outros parlamentares e com membros da sociedade civil, com juízes, ele puxou o processo e conseguiu a aprovação, e hoje temos a lei que criou o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E também, assim, é bom que se conste que, em razão também dessa luta e do ministro João Otávio de Noronha, junto ao CJF e junto ao parlamento, teve um reflexo positivo. Nós saímos do TRF1, então isso deixa uma melhor condição do TRF1 para os demais processos, e também houve a ampliação do número de desembargadores nos demais tribunais, que também era necessário. Isso tudo nasceu desse contexto, não foi, doutor? Foi, exatamente. Esse projeto de criação do Tribunal Regional da Sexta Região, ele, na realidade, ele repercutiu em todas as regiões, na medida em que ele propiciou um aumento do número de desembargadores nos outros 5 tribunais. E isso foi muito bom porque
permitiu também uma melhora da prestação judicial, vamos dizer assim, em todo o Brasil, né? Em todo o Estado brasileiro. Agora, uma coisa importante que eu queria dizer é que o ministro João Otávio de Noronha soube ler a oportunidade da aprovação do projeto, que é um momento de aprovação. Ele soube construir ao seu lado pessoas competentes e credenciadas para poder aprovar esse projeto e fez, ao final, um projeto de lei que trouxe consigo um tribunal simples, econômico, moderno ao mesmo tempo, criativo, e um novo modelo de prestar jurisdição em segundo grau. Esse é o perfil do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O projeto do Tribunal Possível, né? Na realidade não foram criados novas despesas, né? Eram cargos vagos de juízes federais substitutos, 21 foram transformados em 18 cargos de desembargadores, houve uma reformulação administrativa e houve a transferência do percentual de despesa que a seção judiciária de Minas Gerais se apresentava no TRF1, então veio para cá. Perfeito. É o Tribunal da Economicidade, foi o Tribunal exatamente do possível. Ele foi construído com o que já tínhamos aqui em Minas Gerais, né? Aproveitando recursos humanos, recursos materiais aqui da seção judiciária de Minas Gerais. E hoje, como corregedor, tendo a oportunidade de acompanhar o funcionamento da seção judiciária de Minas Gerais e principalmente da primeira instância, eu vejo que, não obstante todos os transtornos e as dificuldades que deram no início do despertar do tribunal, essas dificuldades hoje estão sendo superadas com paciência, com cautela, com tranquilidade, mas nós estamos reorganizando, modernizando a primeira instância para que isso possa viabilizar e fortalecer ainda mais o Tribunal da Sexta Região. O senhor faz parte da primeira composição do tribunal, hoje é o corregedor. O que o senhor vê de melhorias e de futuro da presença do Tribunal Regional Federal para Minas Gerais e principalmente para os jurisdicionados? Olha, eu, antes de assumir a vice-presidência da corregedoria, estive como presidente da 4ª turma que julga matéria tributária e matéria administrativa. E eu pude ver já processos antigos que estavam, vamos dizer, esquecidos ou abandonados em razão da quantidade no TRF da primeira região. Então, logo que chegaram aqui na sexta região, já foram julgados, foram apreciados, já se encontram em grau recursal. E então o ganho foi enorme para a jurisdição federal aqui no nosso estado de Minas Gerais. E também eu quero destacar a oportunidade singular que eu tive de ser o relator do caso Mariana, um caso emblemático, que a única solução possível para obter uma indenização, seja do ponto de vista humano, seja de vista ambiental, teria que ser a via da conciliação. E foi isso que eu me empenhei, e ficamos mais de um ano e meio discutindo este caso, discutindo com representantes do poder público, das empresas, e depois de um momento difícil, de muitas dificuldades, de muitos dissensos, foi construído o consenso final, e nós já chegamos a um bom termo, formalizando uma solenidade até no Palácio do Planalto, que contou com o presidente da República, este importante documento que diz, sim, que o Poder Judiciário brasileiro tem todas as competências para resolver todas as questões que lhe são submetidas aqui. O meu sonho de ter a criação de um tribunal aqui em Minas, porque eu sempre soube que os números estavam ao meu lado. Eu sempre soube que a necessidade estava ao meu lado. Então, por mais que as dificuldades fossem cada vez se avolumando, eu mesmo assim estava disposto a enfrentá-las, porque tinha sempre ao meu lado todos os motivos para a criação do tribunal em Minas Gerais.